dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de arte, tá bom? Hoje nós iremos fazer aqui uma análise novamente da arte urbana, que será o movimento que foi proposto para vocês no trabalho na proposta de arte, tá bom? Como vocês sabem, vocês devem aí, baseado no movimento da arte urbana, vocês vão propor, vocês vão produzir uma obra de arte baseado nesse movimento, seguindo todas as características do movimento urbanista, da arte urbana. A gente vai fazer aqui uma outra revisão e vamos também analisar algumas técnicas de desenho e de pintura, pois sei que vocês podem querer realizar uma pintura em quadros, ou vocês podem também optar por realizar a produção utilizando lápis e lápis de cor. Tá? Fica a critério de vocês. Em ambos os casos, nós temos técnicas que são apropriadas e que com certeza vão ajudar vocês na realização dessas obras, tá bom? Então, eu vou colocar o cabeçalho aqui. A gente vai fazer uma breve revisão da arte urbana, movimento que nós estávamos estudando, e em seguida a gente vai analisar algumas técnicas de pintura, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho. Ok, pessoal? Então, vamos lá analisar aqui alguns exemplos de arte urbana. Bom, fazer nossa revisão aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É um slide bem legal. Ele traz como as principais características da arte urbana, que na verdade a gente já estudou, né? Mas é importante que a gente faça essa revisão, porque eu estou muito preocupado com a produção artística de vocês. Eu quero que vocês se baseiem 100% na arte urbana. Bom, então não adianta vocês trazerem aqui pinturas aleatórias, mesmo que elas sejam bem elaboradas. Mas eu quero que vocês tragam pinturas, desenhos baseados no movimento urbano, movimento urbanista, tá? Que é a arte urbana. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó, é um slide aqui. Tá bom? Pronto. É um slide aqui do professor B. Bom, vamos ver aqui e fazer um breve resumo. A intervenção é a vertente da arte urbana. As produções artísticas não se encontram apenas nos museus ou galerias. É uma arte na qual todos têm acesso. Lembra que eu falei para vocês? A arte ela não é acessível apenas nos museus, nas galerias. Ela está presente em todos os locais. E a arte urbana ela quer trazer justamente essa reflexão. Na antiguidade, diferentes civilizações utilizaram as paredes para se expressar. As pinturas rupestres revelam que há milhares de anos nossos ancestrais já utilizavam as paredes para expressar suas crenças. Egípcios, gregos e romanos desenvolveram diversas técnicas de pintura mural. Isso aí a gente já viu, a gente estudou a arte rupestre e a gente viu que na antiguidade os primatas, né, da humanidade, eles costumavam desenhar nas cavernas. Aí a gente tem um exemplo da arte rupestre da caverna do Piauí. A gente já estudou sobre esse movimento artístico, né? Pronto.
Assim como as produções dos muralistas mexicanos, o grafite em geral tem forte relação com questões políticas e sociais. Começa na década de 1960 em Nova York, onde se organizaram diversos grupos e movimentos culturais ligados a grupos marginalizados, principalmente de jovens negros e bairros pobres das grandes cidades. Tá? Então, basicamente, pessoal, o movimento é o grafite, né? Ele teve origem nos Estados Unidos, em Nova York. Tá bom? Então, diversos grupos culturais, movimentos culturais, normalmente ligados à marginalização, tá bom? Jovens negros de periferias se reuniam para realizar esse tipo de pintura. A partir da década de 80, alguns grafites começaram a chamar a atenção, não só pelo seu caráter transgressor, mas também pela sua qualidade artística. Artistas como Kate Haring e Jean Michael Basquiat começaram a expor em sofisticadas galerias de arte, das ruas para as galerias. Kate Haring iniciou sua produção em estações de trem de metrô em Nova York. Ele desenhava figuras humanas estilizadas. Então, estudar um pouquinho desse contexto histórico do grafite, pessoal, nos ajuda a entender a origem desse movimento da arte urbana e por que ele é tão importante e quais são as suas características. A gente viu aí nesses slides até então que ele teve origem nos Estados Unidos. Tá? E normalmente era uma reunião de jovens periféricos, pobres, tá? Negros também, que se reuniam em um local para realizar pintura. Então daí a gente já tira que o grafite, a arte urbana, teve origem em comunidades pobres. Portanto, eles sempre vão fazer referência à situação e o contexto que aquelas pessoas viviam. Qual era a realidade daquele tempo lá nos Estados Unidos, da periferia? Os jovens que viviam situação de marginalização, né? Situações marginalizadas envolvidas com drogas, com pouco acesso à educação, com pouco acesso à cultura, com pouco acesso a escolas, faculdades. Então, naquele momento ali, a gente percebe que surgiu o grafite como se fosse uma forma daquelas pessoas se expressarem. Então, a gente entende que a arte urbana ela segue esse viés. É um viés mais expressivo. Então, a arte de vocês ela tem que estar baseada nisso, tá bom? Vocês vão realizar a arte urbana, um desenho, ou uma pintura, só que vocês têm que seguir esse viés. Como a arte urbana, ela normalmente está ligada a pessoas marginalizadas, não que isso queira dizer que elas são, claro que não, mas ela teve origem nesses bairros periféricos, normalmente com pessoas envolvidas com isso. Então, eles queriam representar a sua realidade. Tanto é que muitas vezes a gente vê pinturas urbanas, né, com os governantes explorando as pessoas, o que é o que acontece, pessoal. E é o que acontece. Então, a arte urbana ela veio aí para mostrar isso para nós, mostrar essa realidade sofrida pelas comunidades pobres, pelas pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à cultura e muitas vezes são obrigadas a fazer coisas que não querem fazer, tá bom? Então, a obra de vocês ela tem que estar baseada nisso. Tragam uma crítica com a obra de vocês, tragam uma crítica social, porque é isso que a arte urbana ela propõe. É uma crítica através da arte e uma crítica relacionada à questão social, à questão econômica, tá? A questão social das pessoas. Então, tragam, façam essa reflexão nisso daí que a gente viu e tentem basear a produção de vocês o máximo possível nessas características que a gente acabou de analisar, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha em algumas técnicas, tá? Algumas técnicas de desenho, algumas técnicas de pintura que eu acho que vão ajudar vocês aí no desenvolver dessa produção, tá bom? Só um minutinho. Pronto, pessoal. Eu encontrei um material aqui bem legal sobre a técnicas de desenho, tá bom? E de pintura.
Eu confesso que não sou um bom desenhista, tá? Eu não desenho muito bem, mas essas técnicas, elas realmente ajudam, tá? E são técnicas profissionais. Vocês podem aplicar no desenho de vocês para deixá-lo ainda mais interessante e ainda mais realista. Então, primeiro, a técnica das linhas diretrizes. Você vai traçar linhas, né, utilizando régua, né, uma régua, ligando pontos que considere importantes na figura a ser desenhada. Inicialmente, não se preocupe com as medidas para fazer a proporção. Apenas identifique os pontos chaves da imagem e os conecte em linhas verticais e horizontais. Siga o exemplo da imagem. Ele recomenda que você faça traços, linhas, ao redor da parte onde você vai pintar. Tá bom? É como se você estivesse demarcando a proporção da sua pintura. Tá bom? Técnica de sombreamento. Isso aqui é bem legal. Quando a gente escreve, costuma segurar a caneta com firmeza e aplica forçando o traço. Mas se quiser entender como desenhar bem, você deve segurar o lápis de forma diferente. Então, é preciso educar sua mão a explorar cada tonalidade que uma mesma graduação de lápis é capaz de alcançar. Então, precisa usar a mão com leveza, através da prática constante no desenho. Usando o mesmo lápis, faça o exercício prático de executar 4 tonalidades diferentes, sendo a primeira mais forte e a última mais lenta, conforme a figura abaixo. A escala de graduação do lápis grafite foi criada por Laura Faber no século XVIII e tem 14 variações. O desenhista precisa conhecer o que cada lápis é capaz de proporcionar. Portanto, para aprender a sombrear os desenhos, pratique o exercício com cada lápis para que seja capaz de perceber a diferença. Se vocês quiserem realizar sombreamento, pessoal, é interessante que vocês saibam aí a capacidade do lápis de vocês. Dependendo da tonalidade, ele pode aí, dependendo da força, ele pode aplicar uma tonalidade diferente. Claro que isso não funciona com todos os lápis. A maioria tem 2 ou 3 tonalidades. Já outros têm tonalidades mais fortes. Bom? Técnica para fazer manchas. Para criar uma mancha de desenho feito a lápis grafite, você pode utilizar um material chamado esfuminho, um pincel ou até papel higiênico. Assim, você vai aperfeiçoar o efeito que se iniciou com o traço do lápis, dando um acabamento mais suave e realista. O segredo de como desenhar bem é copiar as manchas conforme observa na sua imagem de referência. É uma etapa complexa e requer grande atenção aos detalhes para obter os melhores resultados. Isso aqui é para você fazer aquele tipo de mancha, tá, pessoal? É uma técnica muito legal, pessoal, que a gente utiliza para fazer as manchas e sombras também. Você pode pegar um tipo de papel higiênico e você vai passando, tá bom, no desenho, e aquilo vai aplicando um tipo de sombra no desenho, tá? Isso, como a gente pode ver aqui no efeito, fica uma sombra bem realista e bem legal. Isso muda totalmente a forma como a gente vê a imagem. Olha aqui, ó, como ele deixa aqui bem aberto, e aqui ele tira um pouco da luz, o que dá a entender que a gente está vindo de lado, né? A proporção do lado. Então, faz uma grande diferença na hora de desenhar. Técnicas para fazer cabelos e pelos. Se você for desenhar alguém, você pode utilizar essas técnicas aí. Uma das maiores dificuldades que os iniciantes enfrentam é para desenhar fios de cabelos humanos, cílios, barba ou pelos de animais. Não existe fórmula mágica, realmente vai depender de treino e dedicação. Mas algumas dicas podem ser úteis para descobrir como desenhar bem. Você precisa movimentar sua mão com leveza, conforme a direção dos fios, e observar as tonalidades de sua referência. Nesse trabalho, pode usar lápis H para fazer um fundo cinza e depois grafite 5 mm, para realçar os fios escuros. Então, olha como fica bem devagar. Você pode fazer como se fosse... você vai levando o lápis devagarzinho, utilizando com muita leveza, em direção ao movimento do fio. Olha como ele fica bem, ó, legal. Agora, técnicas para desenhar um rosto humano. Aqui tem um vídeo, eu vou querer que vocês assistam esse vídeo, tá? Eu vou deixar o link aqui. Esse vídeo vai ajudar vocês também a realizarem pronto. Vou colocar aqui no nosso quadro. Vai ajudar vocês a fazerem um rosto, já que eu tenho certeza que vocês vão querer representar de alguma forma o rosto de alguma pessoa. Isso se vocês forem fazer alguma pessoa na obra de vocês. Mas se não, ainda assim o vídeo ele é útil e é importante que vocês saibam. Tá bom, pessoal? Então,
A gente fez aqui uma revisão da prova, a gente viu algumas técnicas aqui que podem ajudar vocês na realização da aula, tá bom? A gente vai ficar por aqui hoje, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda sobre a prova de arte, vocês podem me consultar no Clesec. Lembrando que ela deve ser entregue no mesmo prazo que as outras provas, as demais provas, tá bom? Outra coisa, vocês devem, pessoal, realizar ou no ofício ou em um quadro de pintura, tá bom? Algum dos dois. Se for um quadro de pintura, tem que ser com tinta guache ou algum tipo de tinta. E se for num ofício, uma folha de papel ofício, vocês podem fazer normal. Podem fazer com lápis e caneta, lápis de cor, etc. Tá bom? Não esqueçam o prazo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, por exemplo. Fiquem com Deus, pessoal. Não esqueçam de assistir esses vídeos, de rever, para ajudar vocês na produção aí, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, gente.